apresentar para você o tema desta pregação, que é: as pessoas acreditam no inferno, mas vivem como se ele não existisse. As pessoas dizem que acreditam no inferno, mas vivem como se ele não existisse. Meus amados irmãos, isso é uma frase justamente de São João Maria Vianney. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje Ele intercede por cada um de nós no céu, para que nós possamos receber na nossa alma os frutos desta pregação. Amém? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Você que trouxe a palavra de Deus, abra as Sagradas Escrituras em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 ao 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Enquanto nós procuramos, vamos rezar. Santo anjo do Senhor, a piedade divina, me guarde, me governe, me ilumine. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Amém? Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Aleluia. 1-0 para a Bíblia, viu? É capítulo 7, versículo 13 ao 14. Amém? Já posso ler? Eu queria que você estivesse com o seu coração aberto nessa tarde. Você que trouxe as Sagradas Escrituras, coloca a mão sobre a Bíblia, fecha teus olhos. E você que não trouxe as Sagradas Escrituras, coloca a mão no teu coração, baixa a tua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa tarde nós queremos ouvir, acolher e obedecer a Tua palavra. Nós queremos, Senhor Jesus, saber aquilo que Tu queres para a nossa vida. Nós queremos acolher, obedecer a Tua voz. Meu Deus, fala com a nossa alma nessa tarde. Fala com a nossa alma, Deus. Nós queremos, Senhor Jesus, sentir o contato da Tua poderosa voz com a nossa miserável e pequena alma. Nós queremos, Senhor Jesus, colher os frutos desta pregação que vem do coração, do Teu coração para o meu coração. Nós queremos, Senhor Jesus, estarmos verdadeiramente vivos nessa pregação, para que nós possamos nos fortalecer e lutarmos contra o inimigo de Deus, e lutarmos contra aquele que quer nos levar para a condenação eterna. Nessa tarde, Senhor, nós queremos nos fortalecer na Tua casa, nós queremos nos fortalecer pela Tua palavra, nós queremos nos fortalecer, Senhor Jesus, pelo toque da Tua mão poderosa na nossa vida. E quem acredita, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz aos nossos corações nessa tarde, Mateus capítulo 7, versículo do 13 ao 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Vamos ler mais uma vez? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Palavra da nossa salvação. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Senta, respira, porque é de graça. Aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, no início dessa pregação, onde nós vamos meditar sobre um dogma da igreja, um dogma é uma verdade de fé absoluta, uma verdade em que um católico de verdade não pode negar, uma verdade em que nós não podemos recusar, é algo que não tem nem como discutir, é uma verdade de fé dita pela autoridade da nossa Santa Mãe Igreja, é uma verdade de fé pregada sobre a autoridade do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo.
Vai dizer as Sagradas Escrituras, Jesus pregou sobre o inferno 18 vezes. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga 18 vezes. Mas eu queria também meditar com você nessa tarde uma coisa que nessa atualidade é muito visível. Nós conseguimos encontrar, meus amados irmãos, nessa atualidade, pessoas que se dizem católicos, mas querendo abafar essa verdade de fé. Querendo abafar esta verdade em que nós não podemos negar. Muitas pessoas, até sacerdotes, até bispos, até pregadores, chegam a falar que não, a gente não pode mais pregar sobre o inferno, que isso afasta as pessoas da igreja. Mas isso não é aquilo que Santo Agostinho concorda. Santo Agostinho chegou a dizer, pregai o inferno constantemente para a conversão das almas. Pregai o inferno constantemente para a conversão das almas. Ou seja, quando a alma tem um contato com a meditação sobre o inferno, que é uma das realidades que é chamada pela igreja de novíssimos. Novíssimos são as últimas causas do homem: morte, céu, purgatório e inferno. É algo que nós não podemos negar. As últimas causas do homem são essas, a minha, a sua, essas são as nossas últimas causas. E a igreja chama isso de novíssimos. Quando uma alma tem um contato com a meditação sobre o inferno, aonde nós vamos meditar, que foi o tema me proposto, essa alma, quando medita verdadeiramente, ela tem duas reações. Quando eu orava, o Senhor falava no meu coração. Ela tem duas reações. Reações estas que ou ela fica com medo, ou ela medita profundamente e tem um amor profundo pelo céu. Uma vez o nosso pai, o missionário Daniel Silveira, o meu pai espiritual, ele chegou a dizer para cada um de nós: olha, eu não prego sobre o inferno para causar medo nas pessoas, não. Eu prego sobre o inferno para que as pessoas possam criar amor pelo céu. Meus amados irmãos e irmãs, eu queria que nessa tarde você tivesse focado nesta pregação. Eu queria que você prestasse atenção para que você possa colher os frutos desta pregação. E a primeira coisa que eu queria meditar com você nesta pregação é: muitas pessoas, meus amados irmãos, chegam a abandonar a fé. Muitas pessoas chegam a abandonar a igreja, muitas pessoas chegam a se afastar dos caminhos do céu. Por quê? Porque criam uma falsa imagem de Deus na sua cabeça. Muitos dizem: se Deus é bom, e por que existe o inferno? Se Deus é bom, por que existe o inferno? Por que acontece isso? Se Deus é bom, meus amados irmãos, até eu já cheguei a presenciar nessa caminhada pessoas e até sacerdotes que chegaram a dizer: se o inferno existe, Deus, se o inferno existe, ele vai se acabar um dia. Eu escutei uma pessoa falar que um sacerdote chegou a dizer isso. Se o inferno existe, ele vai se acabar um dia. Porque a misericórdia de Deus é grande. E isso é mentira, gente. A misericórdia de Deus é grande, sim. Mas o inferno existe por causa, meus amados irmãos, da desobediência. A morte entrou no mundo por inveja do demônio, diz a palavra. A desobediência, meus amados irmãos, aquelas pessoas que são condenadas ao inferno, não condenadas por Deus, mas sim se condenam. Eu queria te dizer uma coisa nessa tarde, para nós meditarmos. As pessoas que estão hoje, agora, no inferno, por toda a eternidade, são pessoas que se condenaram. São pessoas que não quiseram ouvir a palavra de Deus. São pessoas que não quiseram valorizar a palavra de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: nós temos que valorizar o caminho do céu. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: nós temos que valorizar o caminho do céu. Meus amados irmãos, olha para cá, senão vai conversar até mais tarde. Eu queria que você entendesse uma coisa. Existem provas concretas da existência do inferno, além da autoridade da igreja que nos explica isso. O catecismo da Igreja Católica vai nos falar isso a partir do número 1033.
Se você for ler no número 1033 do Catecismo da Igreja, vai falar sobre as realidades do inferno, o que acontece no inferno. Meus amados irmãos, a palavra de Deus está cheio de textos que falam sobre o inferno. E nós temos que meditar profundamente nesta realidade. Aleluia. Minha garganta está um pouquinho ruim, porque na semana o combate foi grande, viu? O demônio não gosta de quem vai falar da casa dele, não. Olhe para cá, para a conversa nem até mais tarde. Olhe para cá. Preste atenção. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos que entender uma coisa. As pessoas que estão condenadas por toda a eternidade são aquelas que quiseram estar lá. Vai dizer a história de um homem, pessoas que zombaram da palavra de Deus. Vai dizer a história de um grande santo da igreja, São Francisco de Jerônimo. São Francisco de Jerônimo estava pregando nas casas a palavra de Deus. Então uma mulher começou a zombar do evangelho, começou a rir do evangelho. Aquele homem santo olhou para aquela mulher, preste atenção, e ele disse: olha, você vai ver o que vai acontecer com a tua alma daqui a 9 dias. São Francisco de Jerônimo, franciscano, ele estava passando pela rua um dia, depois de 9 dias, ele passava pela rua e tinha um velório em uma casa. Quando ele chegou nesse velório, ele entrou, quando ele chegou lá, quem é que estava lá? A mulher, que tinha zombado do evangelho. Então ele olha para o caixão, e muita gente ao redor, ele olha para aquele caixão, e o nome da mulher é Catarina. Ele olha para o caixão, para a mulher, e diz: Catarina, onde está a tua alma? E a mulher lá, dentro do caixão. Ele pergunta mais uma vez: Catarina, onde está a tua alma? Então a mulher fica lá no caixão, do mesmo jeito. Na terceira vez ele disse: Catarina, em nome de Jesus, aonde está a tua alma? A mulher se levanta do caixão e diz: eu fui condenada ao inferno por zombar do evangelho. Naquele mesmo instante, muitos correram daquela casa e foram para onde se confessar. Isso é verdade. Pessoas que foram por dia da canonização de São Francisco de Jerônimo relataram o fato, e isso é uma verdade que nós não podemos negar. Existia um grande pregador na França, um homem que era visto por muitos como um homem santo. Já estavam querendo até canonizar o cara. Já estavam até querendo fazer um cara de santo, imagem do homem. Mas chega no momento do velório, no momento em que o sacerdote fazia a leitura das orações. Naquele momento, aquele homem se levanta do caixão e diga: não me venerem, porque eu fui condenado ao inferno por causa da minha soberba. Eu fui condenado ao inferno por causa da minha soberba. Pessoas que viviam por fora uma realidade e por dentro outra realidade. Meus amados irmãos, o inferno existe. E hoje nós vemos na atualidade aquilo que nós lemos na Sagrada Escritura. A porta que leva ao céu é estreita, mas o caminho que leva à perdição é espaçoso, é largo. E muitas pessoas nós vemos hoje na atualidade que caminham a passos largos para esta realidade. Infelizmente é assim. Muitas pessoas hoje não querem saber de Deus, zombam da palavra de Deus, zombam daqueles que estão buscando o céu. Muitas pessoas hoje querem se lançar nos prazeres da carne. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 8, vai dizer que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. A palavra de Deus também vai dizer, lá em 1 João capítulo 2, versículo de número 15, aqueles que amam o mundo não podem ter nele o amor do Pai. Aqueles que amam o mundo, as mentiras que o mundo oferece, os prazeres que o mundo oferece, não pode ter nele o amor do Pai. Meus amados irmãos, a palavra de Deus está repleta de textos bíblicos que nos mostram que nós temos que nos afastar daquilo que condenam as almas ao inferno. Meus amados irmãos e irmãs, esta é uma realidade em que nós devemos meditar. Essa é uma realidade em que nós devemos a todo momento meditar. Não podemos zombar das mensagens que Deus nos dá. Existia um homem, um grande santo chamado São Leonardo de Porto Maurício. Ele um dia estava pregando nas missões que ele estava fazendo.
E quando ele estava pregando, um homem muito rico, um príncipe, chegou a rir da pregação dele. Ele olhou para aquele homem com um olhar forte. Então, quando ele olha para aquele homem vai embora. Ele vai para o seu grande palácio, ele pega um cavalo e vai andar. Quando ele está de cavalo, ele cai no chão. E quando ele cai, ele morre, porque ele bateu a cabeça muito forte. E quando vão ver ele, quando viram o seu corpo, ele está com a língua para fora. E muitos entenderam e tiveram discernimento de que aqueles que blasfemam contra a palavra de Deus se condenam pela sua própria língua. Aquele homem, meus amados irmãos, foi condenado. Porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer que de Deus não se zomba. Gálatas 5,6, de Deus não se zomba. E aqueles que zombam, meus amados irmãos, da palavra de Deus, aqueles que zombam de Deus, da misericórdia de Deus, se condenam. Deus não condena ninguém, mas as pessoas que não buscam Deus se condenam. A palavra de Deus vai dizer que, lá em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer: de tal forma Deus amou o mundo, que mandou o seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não veio para condenar, Deus veio para salvar. Mas muitas vezes a palavra de Deus está dizendo lá em João, no capítulo de número 1, que Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Aqueles que se condenaram foi porque rejeitaram o amor de Deus. E nessa tarde o Senhor está chamando a cada um de nós, com a sua voz de misericórdia, a meditarmos nessa realidade. Existia um santo da igreja falando sobre o inferno, meditando sobre o inferno. Você sabe o que foi que ele disse? Ele disse: olha, se o choro de Caim, que matou Abel, se ele chorando, e a cada um ano, descesse uma lágrima de seus olhos, e daquela lágrima que caía a cada um ano, desce para encher um copo, era muito tempo, não era assim? Se desse para encher um rio, era muito tempo, não era assim? Um ano caiu uma lágrima. Imagine quantos anos para encher um copo. Quantos anos para encher um rio. Vai dizer o santo que se cada lágrima caída a um ano conseguisse encher a terra inteira até chegar ao sol, e tudo isso, e Jesus chegasse e fizessem as águas das lágrimas daquele homem voltar, retroceder novamente, e se começassem mais uma vez ele a chorar uma lágrima por um ano, enchesse um copo, enchesse um rio, enchesse o céu inteiro até o sol, ele diz que ainda estaria começando o inferno para as almas que estão condenadas. Existe uma palavra pequena, mas que é infinita. Eternidade. Nós não podemos brincar com a nossa alma. São Francisco de Leles diz: aquele que não salva a sua alma é um louco, tem que estar no manicômio. São Felipe de Leles: aquele que não quer salvar a sua alma é um louco, tem que estar no manicômio. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender que nós precisamos entrar pela porta estreita, porque é fácil ir para o inferno. É fácil. É só viver aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. É só viver essa realidade e pronto. Mas para você ser de Deus, você tem que lutar todo dia. Você tem que rezar todo dia. O irmão Júnior falava de oração aqui, e eu me lembrei de uma frase de Santa Teresinha. Ela chegou a dizer: aquele que não reza se joga no inferno por suas próprias forças. Aquele que não busca viver uma vida de oração profunda, verdadeira e real, afastado do pecado, afastado daquilo que é profano. Hoje muitas vezes nós vemos nas pessoas que estão todo domingo na missa, na semana, escutam músicas profanas. Quando chega o batizado do filho, quando chega o tempo de Chitão, corre e vai para as festas mundanas. São João Maria Vianney, que hoje é o dia dele, chegou a dizer que um cristão que entra numa festa, deixa o seu anjo da guarda do lado de fora, e quem lhe acompanha é um demônio. Meus amados irmãos, nós temos que entender essa verdade. Ah, Luco, tu está pegando muito pesado. Não, eu aprendi com Jesus e aprendi com a Virgem Maria. As aparições de Nossa Senhora,
quase todas as aparições de Nossa Senhora, ela mostra o que para as crianças? O inferno. E quem é que vai para o inferno? Na terceira aparição em Fátima, a Virgem Maria chegou a dizer para as crianças: olhem as almas dos pobres pecadores, o que elas sofrem, aonde elas sofrem, no inferno. E mostrou a visão do inferno para as crianças. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: irmão, o inferno existe. Vamos lutar para salvar a nossa alma. Olhe para cá. Nós precisamos lutar profundamente. Nós precisamos renunciar àquilo que tem que renunciar. Se é amizade, se a amizade está te levando para o caminho errado, larga. Se afasta. Não se intriga. Fala. Mas o procedimento que você tinha antes, afasta. Se alguém chega falando, você que é casado, de mulheres perto de você, afasta. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vai dizer: as más amizades corrompem os bons costumes. Hoje nós vimos muitas almas se condenando porque querem ouvir mais a voz dos amigos que levam para o erro, do que ouvirem a voz daqueles que levam para a igreja. Padre Léo dizia: ter amigos é bom, mas ter amigos que são amigos de Deus é melhor ainda. Porque um amigo de verdade, ele te mostra essas verdades para que você não seja condenado, para que eu não seja condenado. Meus amados irmãos, nós temos que acordar. Hoje o mundo está aí a todo momento querendo levar almas. E muitos se deixam levar. Meus amados irmãos, novela, música mundana, festa mundana, isso é tudo armadilha do demônio. Para levar e perder as almas. Meus amados irmãos, é uma realidade eterna. Não tem mais volta. E o sofrimento é grande. Meus amados irmãos, o fogo do inferno é tão quente que Santo Agostinho chegou a dizer que o fogo do inferno, o fogo dessa terra, comparado ao fogo do inferno, é um fogo pintado na parede. Santo Agostinho chegou a dizer, não sei se você entendeu, preste atenção. Santo Agostinho chegou a dizer que o fogo dessa terra, comparado ao fogo do inferno, é comparado a um fogo pintado na parede. Se você colocar a mão no fogo na parede, você vai se queimar, sim ou não? Sim ou não? Pois é. Será que nós aguentamos o inferno por toda a eternidade? Será que nós queremos essa realidade para a nossa alma? São Afonso Maria de Ligório, ele chegou a dizer: vai você, coloca o dedo em cima de uma vela por 10 segundos. Se você aguentar, você sabe se você vai aguentar ir para o inferno. Você aguenta passar 10 segundos com o dedo em cima de uma vela? Sim ou não? Será que nós aguentamos passar toda a eternidade no inferno? Nós precisamos meditar nesta realidade. Porque para que nós possamos criar mais amor pelo céu. Quando nós olhamos para a atualidade, para a realidade das pessoas hoje, nós entendemos uma coisa: as pessoas estão brincando com o sagrado. Esses dias nós vemos um homem, meus amados irmãos, reze pela alma desse homem. Um homem num show, dizendo que Jesus era travesti. Dizendo que Jesus era gay. Profanando o sagrado com sua língua. Utilizando do seu livre-arbítrio para condenar a sua própria alma. Reze por essa alma, que o fim dele, se ele não se converter, é o inferno. Se ele não se converter, ele vai para o inferno. Não é eu que estou dizendo, é a igreja que diz. E eu queria te dizer uma coisa, meus amados irmãos. Se nós temos alegria, é porque Deus está próximo de nós. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 1035, vai dizer que a pena principal do inferno é o afastamento de Deus por toda a eternidade. As almas que estão condenadas nunca mais verão a face de Deus. Nunca mais verão a face de Deus. E é muito sério, gente.
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos parar e verdadeiramente acreditar. Veja o que o tema está dizendo. As pessoas dizem que acreditam no inferno, mas vivem como se ele não existisse. Se você perguntar por muitos católicos dentro da igreja hoje, vão dizer, sim, eu acredito, mas não rezam. Quando estão em pecado mortal, não buscam um sacerdote, não buscam viver uma vida afastada do pecado, não buscam viver uma vida sacramental, uma vida virtuosa. Dizem que acreditam, mas vivem como se não existisse. Meus amados irmãos, nós temos que acordar. Muitas vezes, quando eu olho, muitas vezes eu digo para mim, eu bato no meu rosto em frente ao espelho e digo, acorda, desperta tu que dormes. Jesus está voltando, meus amados irmãos. E a palavra de Deus vai dizer, lá em Mateus capítulo 25, que o Senhor Jesus vai olhar para aqueles que viveram uma vida justa e vai dizer, vinde, bendito de meu Pai, para o lugar onde Deus preparou para vocês desde a fundação do mundo. Depois ele vai olhar para aqueles que viveram uma vida má e vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Jesus chegou a dizer que lá vai ter fogo e ranger de dentes. Vai ter sofrimento, meus amados irmãos. Imagine a dor para uma pessoa chegar a ranger os dentes. Imagine a dor. Mergulhe no que Deus está falando. Vai ter choro e ranger de dentes. Dor, sofrimento. E você imaginando a pessoa por toda a eternidade pensando, não, mas eu tive a oportunidade de buscar a Deus, de estar no céu, mas eu estou aqui por toda a eternidade, acabou, já era. Os santos dizem que lá é um lugar tão fechado que nem a fumaça sai de lá. Tudo é fogo. As pessoas que estão lá, as almas que estão lá, respiram fogo, olham fogo. Tudo é fogo, nas veias tem fogo, tudo é fogo, tudo é sofrimento. Tudo, meus amados irmãos, é sofrimento. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, eu não quero isso para a minha vida. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga, eu não quero isso para a minha vida. Meus amados irmãos, eu queria te dizer uma coisa. Se você hoje aqui está em pecado mortal, se você que está aqui mora junto, ainda não se casou, corre, vai casar, vai se alimentar da Eucaristia. São Francisco de Leles, ele chegou a dizer da seguinte maneira, ele diz que a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Nossa Senhora é o que leva as almas para o céu. É o que nos conduz ao céu. Meus amados irmãos, muitas pessoas não aproveitam o sacrifício que Deus fez por nós. Jesus deu autoridade ao sacerdote para perdoar os nossos pecados, mas tem pessoas que são tão soberbas que não querem ir ao sacerdote. Meus amados irmãos, existe um santo da igreja, um homem penitente que viveu no deserto, chamado de Santo Antão. Santo Antão, uma vez ele achou um crânio de um homem, que tinha morrido há muito tempo. E ele em oração diante desse crânio, ele perguntou, de quem tu eras cabeça? O crânio, um homem muito místico da igreja de Santo Antão, aquele crânio começou a falar. Eu era cabeça de um pagão. Então ele disse, aonde você está nesse momento? Eu estou queimando por toda a eternidade no inferno. E ele perguntou, abaixo de você, existe alguém? Sim, o crânio respondeu. Quem? Ele perguntou mais uma vez. Os judeus, que não acreditam em Jesus. Não acreditam no sacrifício de Jesus. Ele perguntou mais uma vez, e abaixo de você, existe mais alguém? O crânio respondeu, sim. No mais profundo do inferno, preste atenção nisso aqui. Quando eu vi esse texto, a minha alma tremeu. Quando eu li essa história. Ele chegou a dizer, no mais profundo do inferno, estão as almas que não aproveitam o poderoso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. São as almas dos cristãos
que não aproveitam o poderoso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que aquele crânio estava falando? São as pessoas que não acreditam na confissão. São aqueles que não acreditam no sacerdote que pode remir os nossos pecados pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você entra lá sujo pelo pecado, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado e te fortalece para continuar caminhando rumo ao céu. E muitas pessoas são condenadas porque não querem saber da confissão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: se você estiver precisando de confissão, corre, porque Jesus está voltando. Olhe para cá, olha para cá. Meus amados irmãos, Santo Antão estava numa caverna e ele teve uma visão das armadilhas de Satanás para perderem as almas. E nessa visão ele começou a chorar, sua alma tremia. Ele começou a perguntar: meu Deus, quem é que pode sair dessas armadilhas? O Senhor Jesus olha para aquele homem e diz: as almas humildes. A humildade destrói todas as maquinações de Satanás. E um dia Nossa Senhora gritou com alta voz, porque ele olhou para a humildade de sua pobre serva. Agora eu quero te dizer a maior arma que nos conduz ao céu. A Virgem Maria chegou a dizer em Fátima, 1917, ela chegou a dizer em Fátima: o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A palavra de Deus vai dizer também lá em João capítulo 19, versículo 26 e 27. Vai dizer que o Senhor Jesus olha para o discípulo amado e diz: olha, eis aí a tua mãe. E olha para a Virgem Maria e diz: eis aí o teu filho. Jesus entrega cada um de nós a Nossa Senhora no alto da cruz. E a Virgem Maria concretiza isso dizendo nas suas aparições. Ela diz que o Senhor Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Meus amados irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa. Existia um homem chamado Teófilo. Teófilo, meus amados irmãos, era um sacerdote piedoso, humilde, um homem de Deus. Mas, meus amados irmãos, em um momento de tentação, aonde ele foi acusado injustamente, ele perdeu a sua fé. Então, para que a acusação falsa saísse de sua vida, ele foi atrás de quem? Foi atrás do macumbeiro. E fez um pacto com o demônio no momento de fraqueza. Escreveu com o seu próprio sangue a carta, entregando sua alma ao demônio. Quando ele saiu daquele lugar, ele se arrependeu, foi para a igreja, parou diante da imagem de Nossa Senhora e por muitos e muitos dias ele fazia penitência e chorava diante da imagem de Nossa Senhora de arrependimento. Um dia a Virgem Maria aparece para aquele homem em um momento de êxtase e diz: meu filho, Teófilo, por que fizeste isso comigo e com meu filho Jesus, que somente te amamos? Por que entregaste a tua alma para o nosso pior inimigo? Ele respondeu: mãe, foi um momento de fraqueza. A única pessoa que pode alcançar o perdão de Jesus para mim é a senhora. Vai e pede o perdão do Senhor para mim. Naquele momento a Virgem Maria disse: acalma o teu coração, que hoje mesmo eu entregarei o teu nome diante do meu filho Jesus. Ela sobe aos céus e aquele homem tem um momento de alegria no seu coração. E ele continua fazendo penitências, ele intensifica as suas penitências, intensifica as suas orações. Quando ele chega no momento em que ele estava tão cansado daquele momento de oração, mas mesmo assim ele louvava, ele adorava, ele rezava, a Virgem Maria aparece para ele e disse: pronto, o Senhor Jesus, o meu filho Jesus te perdoou, porque eu alcancei o perdão para você. Dá uma salva de palmas para a Virgem Maria. Aquele homem ainda ficou atribulado. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: por quê, irmão? Ele ainda ficou com o seu coração atribulado. E com o seu coração atribulado, ele olha para a Virgem Maria e diz: mas mãe, uma coisa ainda aflige o meu coração. Ela perguntou: o que, meu filho? E imagina a mansidão de Nossa Senhora. O que, meu filho? Ele disse: mãe, eu fiz um documento. Eu escrevi com o meu próprio sangue uma carta. E o demônio ainda está com esse documento.
A Virgem Maria sai da presença daquele homem. E aquele homem muito cansado vai para sua casa e começa a dormir. Quando ele se acorda de manhã, tem um documento no meio do peito dele. Uma carta com o sangue dele escrito. A Virgem Maria desceu até o inferno, tomou a carta das mãos do demônio e disse: ninguém toca no meu filho. Dá um salve de palmas para Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: se aproxima da Virgem Maria. Olhe para a pessoa que está do seu lado: ninguém toca no filho de Nossa Senhora. Se aproxima de Nossa Senhora. Fala. Um dia estava Santa Brígida na festa da Assunção de Nossa Senhora. Porque eu queria te dizer uma coisa. Antes de eu contar essa história, eu queria te falar uma coisa. Existem muitos católicos que têm um coração de protestante. Sabe por quê? Porque não querem amar Nossa Senhora do jeito que ela merece. Porque tem medo de dizer: não, eu estou colocando Nossa Senhora acima de Deus. Estou mentindo? É verdade ou é mentira isso? Eu queria te dizer só uma coisinha. Se você tem isso no teu coração, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Não tenha medo de honrar a Nossa Senhora. Porque nunca você vai honrar a Virgem Maria como o próprio Deus a honrou. Imagine juntamente comigo. Ele escolheu ela por mãe. Existe honra maior? Ele escolheu ela por mãe. Não existe honra maior. Então toda honra que você dá à Virgem Maria não é colocando ela acima de Deus, porque ela sabe o lugar dela. E a única palavra que brota do coração da Virgem Maria é lá em João capítulo 2, nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. É o mandamento da Virgem Maria. Santa Brígida tinha no seu coração um pouco disso. E ela estava na festa da Assunção de Nossa Senhora, na Santa Missa. No dia da Assunção de Nossa Senhora. Na festa comemorada pela igreja. Então na missa, o sacerdote falou a missa inteira de Nossa Senhora. Naquele momento, meus amados irmãos, ela com um amor profundo com o Senhor Jesus, ela ficou com raiva, porque ela pensou que o sacerdote estava colocando a Virgem Maria acima de Jesus. Naquele momento, Santa Brígida sai lá da igreja com raiva, imagina ela chutando o pau da barraca. Quando ela chega diante do sacrário, ela vai orar, Deus aparece para ela e diz: minha filha Brígida, por que você está com o coração tão atribulado? Ela diz: meu Senhor, eu fui para o teu santo sacrifício e o teu ministro passou a missa inteira falando da tua mãe. Parece que ela é mais valiosa, parece que ela é mais importante do que você. Jesus olha para ela e diga: Brígida, não penses assim, porque toda honra dada à minha mãe é dada para mim, porque tudo que ela tem foi eu que dei para ela. Toda honra dada à minha mãe é dada para mim, porque tudo que ela tem foi eu que dei para ela. Eu estou te entregando aqui, meus amados irmãos, para cada um de nós vivenciarmos esta devoção por inteiro. Entrega a tua vida nas mãos da Virgem Maria, porque ela vai te conduzir para o caminho certo, que é Jesus. Quando uma alma se aproxima de Nossa Senhora, vai dizer o tratado da verdadeira devoção, que o Espírito Santo, quando ele encontra uma alma mariana, ele não consegue ficar fora desta alma. Ele não consegue ficar longe dessa alma. Ele quer habitar nesta alma. Porque a Virgem Maria, meus amados irmãos, entendam uma coisa: a Virgem Maria foi aquela que amou a Deus do jeito que Ele merece. Quem imagina agora no seu coração a pessoa que você mais ama? A pessoa que você mais ama, pode ser seu filho, seu pai, sua mãe, eu não sei. Você ia odiar uma pessoa que ama aquela pessoa que você ama de uma forma perfeita, sim ou não? Tem aquela pessoa que você ama, imagine, vamos aqui meditar junto comigo. Não tem aquela pessoa que você mais ama? Amém? Imaginou, pronto, meu pai, eu amo meu pai. Se aparecesse outra pessoa que amasse meu pai de uma forma perfeita, eu iria ficar com raiva dessa pessoa? Sim ou não? Por quê? Não. Por quê? Porque ela está amando a pessoa que eu amo do jeito que ele merece.
É assim que acontece com a devoção a Nossa Senhora. Nós amamos a Virgem Maria porque nós amamos mais a Jesus. Nós amamos a Virgem Maria porque ela amou a Jesus do jeito que ele merece. Como é que eu vou tirar a Virgem Maria da minha vida se ela amou a Jesus do jeito que ele merece? Como é que eu vou me distanciar de uma pessoa que pode me ensinar a amar a Jesus do jeito que ele merece? Como é que eu vou me distanciar de alguém que Jesus diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus olha para a serpente e diz, olha, eu porei ordem entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Porém esta te ferirás a cabeça. A Virgem Maria pisa na cabeça da serpente. E esta te ferirás o calcanhar. Quem é o calcanhar de Nossa Senhora? É eu e você. Nós somos a humanidade que é ferida pela serpente. Mas por quê? Porque nós nos distanciamos do calcanhar de Nossa Senhora. Uma vez eu estava rezando juntamente com meu pai espiritual e nós tivemos um discernimento belíssimo. Quando eu me aproximo de Nossa Senhora, eu estou próximo da parte inutilizada da serpente. Qual é a cabeça? A Virgem Maria está com a cabeça em cima, está com o calcanhar em cima da cabeça da serpente. Se eu me aproximo do calcanhar da Virgem Maria, eu me aproximo da parte inutilizada, sim ou não? A serpente vai me morder se eu me aproximar dela? Por quê? A cabeça está o quê? Vocês estão com fome. A cabeça está o quê? Esmagada. Se eu me aproximo do calcanhar da Virgem Maria, se eu me aproximo de Nossa Senhora, eu fico próximo da parte inutilizada da serpente. Mas se eu me distancio da Virgem Maria, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 12, que o dragão, a primitiva serpente, ela vinha arrastando uma terça parte das estrelas com a sua cauda. Quando você dá uma paulada na cabeça de uma serpente, de uma cobra, o que é que fica balançando? Se eu me distancio da Virgem Maria, eu me aproximo da parte que está balançando e eu sou ferido pela serpente. Mas se eu me aproximo da Virgem Maria, eu me aproximo da parte inutilizada, da cabeça que foi esmagada pela Virgem Maria. Viva Nossa Senhora! Você entendeu? Se aproxima da Virgem Maria, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga. Quero ver se você está entendendo o mesmo tema. Qual é o tema? Sobre? Vou aceitar. As pessoas dizem que acreditam, mas vivem. Primeiro eu te mostrei o que é que acontece. Depois eu estou te mostrando a arma que nos tira desta realidade. Nós temos que nos aproximar de Nossa Senhora. Aqueles que se distanciam da Virgem Maria se aproximam da porta larga. Aqueles que se aproximam de Nossa Senhora se aproximam da porta estreita. O caminho é difícil. O caminho é doloroso. O caminho, meus amados irmãos, é doloroso. Mas no dia que você chegar diante do Senhor, você vai encontrar a Virgem Maria com os braços abertos e dizer: meu filho, foi muito ruim, foi muito doloroso, foi muito cansativo, mas hoje você vai descansar por toda a eternidade no reino dos céus. Quem quer ir para o céu, levanta a mão em nome de Jesus. Todo mundo quer ir para o céu. Mas para ir para o céu nós temos que renunciar. Renuncia àquilo que te aproxima do inferno para acolher aquilo que te aproxima do céu. Aquilo que te aproxima do céu. Meus amados irmãos, um dia eu rezando, eu me via como um vaso. Eu me via como um vaso. Um vaso que estava cheio de água suja. E não tinha como a água limpa entrar nesse vaso, porque ele estava cheio de água suja. Meus amados irmãos, existia um momento em que eu via aquele vaso se derramando. Derramou toda a água suja. Aí a água poderia vir. O que é isso? Renuncia tudo aquilo que está sujo na tua vida. Se afasta do mal. Se é o teu namoro que está te levando para a condenação, te afasta disso. Você quer ter uma prova se o teu namorado ou se a tua namorada te ama de verdade? Coloca limite. Namorados não podem fazer relação sexual antes do casamento. É pecado, fornicação. Se você vive isso, fala para o teu namorado: olha, a partir de hoje,
eu vou viver uma vida reta. Por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. Se nós morrer desse jeito, nós vamos para o inferno. É verdade. Se eu viesse lá do mar para mentir para vocês, eu acho que vocês iam me botar para correr. A cor de paulada. Eu não vou mentir para vocês. Porque a palavra diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Se você mora junto, corre, vai fazer os cursos e se casa. O que é que você está esperando? Se você já não está morando junto com a pessoa, tem gente que já tem filho e diz assim: não, mas eu tenho medo. O casamento é algo muito sério. Pode nós se separar. Como é que tu vai te juntar com a pessoa que está pensando em separar? Como é que você vai estar com uma pessoa que você está pensando já em se separar? Tem sentido isso? Não pare juntamente comigo para a gente pensar. Tem sentido isso? Ficam duas pessoas se usando como objeto de uma forma pecaminosa. De uma forma pecaminosa. E gente, eu não posso mentir para você. Se morrer desse jeito, é condenação. Se você está desse jeito hoje, corre. Se você está vivendo uma vida afastada de Deus, corre para Deus. Você não vai se arrepender um segundo da tua vida. Olha o que Jesus diz lá em João 1,14. João 14, 2. Troquei aqui o capítulo e o versículo. João 14, versículo de número 2. Eu vou para o Pai. Eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu volto para te buscar. Jesus fala: não te perturbes o vosso coração, ele diz no versículo 1. Depois no versículo 2 ele diz: eu vou para o Pai. Eu vou preparar um lugar para você. Depois eu volto para te buscar. Meus amados irmãos e irmãs, uma das coisas que eu mais medito é sobre a morte. Porque a qualquer momento pode chegar. A qualquer momento pode chegar. Talvez vocês estão me vendo pregar aqui, mas talvez no caminho ou então amanhã a morte possa me encontrar e eu possa me encontrar com ela e vocês vão ter só a lembrança: olha, aquele pregador falou ontem pra gente, mas hoje ele já não está em nosso meio. Quantas pessoas da nossa família não aconteceu isso? Quantas pessoas que nós conhecíamos que pensavam que não iria morrer, mas infelizmente chegou a sua hora. Ninguém sabe nem se estava preparado. Ninguém tem a certeza nem para onde foi. Mas vamos confiar na misericórdia de Deus. Eu queria te dizer uma coisa, meu irmão. Que esta pregação não morra somente nos teus ouvidos. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago capítulo 1. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Existem muitas pessoas que ouvem, mas que não querem cumprir. Irmão Júnior, se estiver acabando, pode dar um toque, viu? Acabou? Amém. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Aqueles que ouvem, somente ouvem e não cumprem, deixam a palavra cair por terra. Mas aqueles que cumprem e guardam no seu coração, ela é semeada e dá muitos frutos. Te aproxima da Virgem Maria. Recorre à Santa Mãe de Deus. Porque, meus amados irmãos, a Virgem Maria é extraordinária. Ela é a arma que Deus nos deu para que nós possamos nos salvar. Não tenha medo de honrar e amar a Virgem Maria. Entrega a tua casa nas mãos da Virgem Maria. Entrega a tua família nas mãos da Virgem Maria. Entrega aqueles que não vieram para cá, porque existem pessoas aqui, o Senhor fala isso no meu coração, e quase toda pregação o Senhor fala isso no meu coração. Existem pessoas aqui que estão pensando: olha, fulano de tal era para estar nessa pregação. Fulano de tal era para estar nessa pregação. Não, quem era para estar nessa pregação é você. Porque você vai ser canal de graça na vida daquela pessoa. Se você pegar esta palavra e começar a viver ela como ela tem que ser vivida. Nós temos que nos afastar do pecado, meus irmãos. Nós temos que nos espremer para nós passarmos pela porta estreita.
O inferno existe, mas ele não é para nós. Fala para a pessoa que está do seu lado: o inferno não é para mim, o inferno não é para você, é o céu que é para cada um de nós. Deus preparou um céu para mim, e eu vou lutar todos os dias por ele. Deus quer ver você no céu. Deus quer ver você no céu. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus também vai dizer lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, no versículo de número 9. Vai dizer que o Senhor, Ele protege aqueles da tentação, mas aqueles que são ímpios, aqueles que são justos, Ele protege da tentação, mas aqueles que são ímpios, Ele entrega no castigo eterno no dia do juízo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu vou para o céu. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: eu vou para o céu. Nós vamos para o céu. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Nós precisamos nos convertermos. Nós necessitamos vivenciar esta verdade. Eu queria dizer só mais uma coisinha para você. Não importa se hoje você vive uma vida de pecado. Não importa se você viveu uma vida errada no passado. O demônio vai fazer de tudo para trazer os erros do passado para o agora, para que você possa desistir do caminho do céu. Mas eu queria te dizer mais uma coisa. A Virgem Maria, ela está aqui hoje, no nosso meio, para conduzir as almas decididas para o céu. E se você viveu uma vida de pecado no passado, não importa. O que é importante é o que você vai fazer daqui para frente. Só uma historinha para você entender o que é a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Existia uma mulher chamada Soró Catarina. Só para a gente fechar a pregação. Porque o irmão Júnior já está aqui do meu lado, desde que eu termino. Porque o tempo é corrido, né, irmão? Não é porque está ruim, não. É porque o tempo é corrido. Meus amados irmãos, existia uma mulher chamada Soró Catarina. Em um povoadinho pequeno, ela era uma mulher que vivia uma má vida. Quase todos os homens daquela cidade já tinham se perdido com Soró Catarina. Uma mulher que aos olhos de muitos não tinha salvação. Uma mulher que aos olhos de todos não tinha salvação. É tanto que ela foi expulsa da cidade. E ela foi viver numa caverna. Sabe como foi que ela morreu? Sozinha, abandonada, de fome. De tão repudiada que aquela mulher era pela sua má vida. Existia uma mulher naquela cidade que era uma mulher que vivia uma santidade, que vivia a busca da santidade. O nome dela era Maria. Maria era uma mulher de profunda oração, rezava todos os dias pelas almas. Mas quando ela soube que Soró Catarina tinha morrido, aquela mulher teve um lampejo de falta de fé. E ela disse: eu não vou rezar por Soró, porque pela má vida que ela viveu, certamente ela está condenada ao inferno. Mas um dia aquela mulher, no momento de oração, aparece uma alma do purgatório para ela. Uma alma que estava sofrendo muito. E quem era essa alma? Soró Catarina. Ela olha para aquela mulher, para Soró Catarina, e diz: mas você não foi condenada ao inferno? Ela disse: não. Porque nos últimos segundos da minha vida, eu clamei a poderosa intercessão da Mãe de Deus. Ela alcançou o perdão de Jesus para mim. E hoje eu estou sofrendo no purgatório e preciso somente de 3 missas para que eu possa ir para o reino eterno do céu. Aquela mulher fez as 3 missas, ofertando por sua alma. Depois daquelas 3 missas,
Soró Catarina aparece para ela, ainda em chamas, mas uma luz toma de conta dela. Ou seja, aquela luz era Deus conduzindo aquela alma para o céu. Soró Catarina, todo mundo pensava que ela estava no inferno, mas a poderosa intercessão de Nossa Senhora levou aquela mulher para o céu, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Viva Nossa Senhora! Dá uma salva de palmas mais forte para Nossa Senhora, que essa aí tá fraca, viu? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Pode ir para as pessoas para a adoração. Você vai preparando, viu? Tá bom.